Você sabe o que é limbo previdenciário e como isso afeta a vida da sua empresa? Ou se você é contador ou advogado, como isso afeta a vida do seu cliente? Meu nome é Gabriel Ávila, eu sou advogado e consultor na área trabalhista. E se inicia aqui hoje no canal do YouTube do Portal Contábeis mais um vídeo com pequenas doses de direito do trabalho. Hoje eu venho falar para vocês sobre o limbo previdenciário, uma situação sensível que afeta a vida não somente dos seus empregados, como também das empresas. Mas o que é o limbo previdenciário? Ele é definido como o período em que o médico do INSS decide que o trabalhador está apto para retornar às suas atividades normais de trabalho, porém o médico da empresa ou a empresa empregadora declara inaptidão através do atestado de saúde ocupacional, ou mesmo que tenha um atestado dizendo que ele está apto, a empresa decide por algum motivo não reintegrá-lo à sua função. É um impasse que ocorre aí entre duas organizações, ou seja, entre a empresa e o INSS, e deixa o segurado, o empregado, numa situação de limbo, sem receber o benefício previdenciário, sem receber o auxílio-doença ou auxílio-acidente, e também sem receber o salário, porque ele acaba não sendo reconduzido ao seu emprego, já que a empresa não quer pagar o salário para um trabalhador que não pode prestar os seus serviços de forma normal. O entendimento jurídico nesse tipo de questão é que a empresa deve arcar com o salário do trabalhador durante o período de limbo. É de responsabilidade da empresa, já que foi ela quem não permitiu a reintegração, já que foi ela que não permitiu o retorno ao trabalho, dado que o laudo do perito médico federal é soberano ao do médico do trabalho. Isso a partir de uma lei de 2009, que é a lei número 11.907, no artigo 30 ali, parágrafo 3º, que diz que o laudo do INSS, para essa finalidade, se sobrepõe à avaliação do perito ou do médico do trabalho. Isso significa que ela é soberana, mas é claro, tanto a empresa quanto o segurado podem recorrer da decisão do INSS pela aptidão. A gente sabe que, infelizmente, o INSS nem sempre consegue dar a devida atenção ao segurado e observar toda a documentação ou fazer uma análise clínica aprofundada do trabalhador e acaba recebendo alta quando, na verdade, ainda está inapto para o trabalho. Importante a gente entender que inapto para o trabalho não significa inapto para toda e qualquer função, porque muitas vezes o empregador deve reintegrar o trabalhador à empresa, mas fazer adaptações, fazer remanejamento das atividades, ou seja, restringindo algumas das atividades, dado que ele ainda pode estar em fase de recuperação, mas ele está apto para exercer suas funções ou outras funções compatíveis com a sua condição pessoal ou compatíveis com o seu cargo. Então ele não precisa estar completamente apto a realizar todas as atividades para as quais ele foi contratado, mas se ele estiver apto para aquele nível de trabalho, ele sim deve ser reintegrado. Então, o que acontece com o contrato de trabalho durante esse período de limbo previdenciário? A Justiça do Trabalho entende que o limbo previdenciário, ou seja, não suspende nem interrompe o contrato de trabalho. O contrato de trabalho foi suspenso a partir do afastamento, quando o empregado foi encaminhado ao INSS ali a partir do 16º dia de afastamento. A partir daquele momento, o empregador não precisa mais cumprir com algumas obrigações, como realizar o pagamento de salário e por aí vai. Mas, a partir do momento que ele recebe alta do INSS, o empregador deve receber o empregado de volta e o contrato volta a ficar vigente. O que acontece muitas vezes e por que o empregado fica nesse limbo? Tem algumas situações diferentes. A primeira delas o empregado recebe alta do INSS, ele, por sua própria convicção, entende que não está apto, não comunica, não informa o seu empregador de que recebeu alta e
começa a recorrer daquela decisão no INSS e sequer comunica o empregador. O que acontece? Não tem como o empregador reintegrar ou remanejar um trabalhador que sequer comunicou a empresa. E a empresa acaba recebendo a notificação do INSS com algum atraso, né? Então, ou ela recebe por carta ou por algum outro meio o aviso do INSS de que aquele trabalhador específico já está apto. Então, ele acaba ficando um período. Recebida a notificação ou tendo a empresa ciência de que o trabalhador recebeu alta do INSS, ela deve convocá-lo para o trabalho. Se ele se recusar a voltar ao trabalho, ou se o trabalhador disser que não voltará porque tem um laudo médico de um médico particular seu, ou entende que não está apto, isso não configura, do nosso ponto de vista jurídico aqui, limbo previdenciário, porque não foi a empresa que impediu o retorno do trabalhador, foi o próprio trabalhador que não quis voltar ao trabalho. Então, isso não configura limbo previdenciário. Então, o contrato de trabalho acaba não voltando à ativa. Então, o que deve a empresa fazer nesse período? Ficou ciente de que o trabalhador teve alta do INSS, você deve convocá-lo formalmente, dizendo, olha, você teve alta, o seu contrato estava suspenso, o seu contrato passa a ficar ativo a partir de agora, e você tem um prazo de 48 horas, 24 horas, 5 dias, aí a empresa pode determinar ali algo dentro da razoabilidade, um prazo para que ele retorne. Se ele não retornar, sugiro que você repita a convocação, dizendo, olha, você já foi convocado em determinada data, você não compareceu, se passaram tantos dias e você deve voltar ao trabalho. Se o empregado seguir não respondendo ou responder dizendo claramente que não tem a intenção de voltar ao trabalho, o empregador pode ali ao final de 30 dias, ou se ele recusar e disser que não voltará, acabar rescindindo esse contrato de trabalho, inclusive por justo motivo, por justa causa, configurando um abandono de emprego. Ora, se o trabalhador teve alta, se a empresa o convoca para voltar, ele deve voltar. Se ele não voltou e se ele recusa, ele não tem, ou pressupõe-se que ele não tem, a intenção de manter o vínculo de trabalho. Por isso, o contrato de trabalho pode sim ser rescindido nessa situação. Agora, se o trabalhador chegou na empresa, fez o exame ocupacional de retorno ao trabalho e o médico do trabalho disse que o trabalhador não tem condições, ou seja, o INSS disse que sim e a empresa disse que não, ou o médico do trabalho disse que não, a decisão do INSS prevalece. Ou seja, o empregado deve sim voltar à empresa, a empresa deve buscar uma posição ou uma função compatível com a sua condição pessoal, ainda que haja limitações. E se empresa ou empregado entenderem que a decisão do INSS está errada, ou seja, que o laudo não levou à conclusão correta, empresa ou empregador devem recorrer administrativamente dessa decisão ou até tomar uma medida judicial dizendo, olha, essa pessoa não tem condições de estar de volta ao trabalho, ou dizendo até, olha, ela até teria condições, mas eu não tenho posições dentro da minha empresa para que ela possa exercer suas funções. Então, é preciso muito cuidado para que o trabalhador não fique numa situação de limbo. A gente deve lembrar que nessa relação de trabalho, o trabalhador é sempre a peça mais fraca, mais sensível, né? Então, é uma relação desigual. Então, a gente entende que, às vezes, o INSS toma decisões equivocadas, mas deixar o trabalhador desamparado é ruim. Isso expõe a própria empresa, o próprio empregador a um risco trabalhista. Então, deve remanejar o trabalhador, deixá-lo em repouso, ou numa situação ali eventual que você entenda, o empregador, que não há uma posição dentro da sua empresa para aquele trabalhador e respeitados os períodos aqueles de estabilidade,
observando o que está na legislação do ponto de vista de acidente de trabalho e observando o que tem nas convenções coletivas, tanto para situações de acidente de trabalho como situações em que o afastamento não tem relação nenhuma com o trabalho, talvez a melhor solução seja a dispensa. Mas a gente deve evitar a dispensa, a gente o emprego tem uma função social, a empresa tem uma função social. Então a gente deve entender o que é limbo, o que não é, e tentar evitá-lo, senão você empregador, você contador, você advogado, coloca a empresa em próprio risco trabalhista. Então, deixando o trabalhador desamparado e correndo um risco futuro de que, numa reclamação trabalhista, você tem que pagar salários retroativos, benefícios retroativos, além de contribuições, taxas e imposto de renda. Então, basicamente, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Se tiverem dúvidas, sugestões, deixem aqui nos comentários e vamos em frente.